que não? Não foi o que o PSD fez? Portanto, pá, é possível. Esta parte final, não concordo com um ponto. É que as sondagens dão um crescimento simpático à iniciativa liberal que lhes pode dar ali 15 deputados, mais coisa, menos coisa. E atenção, o Chega e o PS, neste momento, o Chega e o PSD, neste momento, têm 130 deputados. Para se ter uma maioria parlamentar são precisos 116. Ou seja, se o Chega e o PSD, se o Chega e a AD perderem 14 deputados agora na eleição, complicado, mas possível, atenção. Basta o Chega perder 7 e a AD perder 7. Não é assim algo tão difícil quanto isso. 7 não, mas vá, 15, não é? Portanto, perde o PSD 8 e perde o Chega 7, vamos imaginar. Os deputados da Iniciativa Liberal aí já contam para uma maioria de direita. Isto se as sondagens que dão quedas mais abruptas aos três maiores partidos, PS, PSD e Chega, se confirmarem, atenção. Portanto, embora, volto a frisar, a Iniciativa Liberal tenha indiscutivelmente uma dimensão muito mais pequena do que o Chega e o PSD, a verdade é que pode ser importante. E eu digo-vos uma coisa: o CDS também não contava nada para o Totobola, mas é graças ao CDS que a AD tem maioria no Parlamento. Atenção. Isto não é gozo, porque a AD tem 80 deputados, o PSD tem 78 e o PS também. O CDS é que dá mais dois deputados à Aliança Democrática. É graças ao CDS, por mais irónico que isto seja, que o PSD tem maioria no Parlamento, que a AD tem maioria no Parlamento. Portanto, atenção a isto. Na questão das maiorias, claramente que a Iniciativa Liberal vai ter uma representação muito inferior ao PSD e ao Chega. Mas pode ser importante, tendo em conta as dinâmicas de alterações de voto agora, que é muito imprevisível, para a formação de uma maioria direita. Portanto, eu não descartaria a opção do Ventura se arrepender por ter feito uma coligação ou um acordo parlamentar à direita. Não seria a primeira vez. Obviamente que é um caso totalmente diferente, mas no primeiro governo dos Açores, em que a direita teve maioria na altura e se fez uma geringonça à direita, o Ventura depois, o Ventura, no caso o Chega dos Açores, saiu do acordo parlamentar porque o PSD não cumpriu as propostas que o Chega tinha pedido e a Iniciativa Liberal também. E aí dou-lhes razão, quer ao Chega, quer à Iniciativa Liberal, se os acordos não são cumpridos, então que se rompam os acordos. Mas já não seria a primeira vez, o que é curioso. Ou seja, nós agora vivemos um clima de instabilidade na Presidência da República porque o Marcelo foi acusado de abuso de poder no relatório das gêmeas. O Primeiro-Ministro sai por suspeitas e os partidos não lhe dão confiança política. A Madeira, o Governo Regional, o Miguel Albuquerque, idem aspas aspas. Portanto, eu digo-vos uma coisa, a credibilidade das instituições, e por isso é que eu digo, isto preocupa-me porque já me parece que se está a tornar grave, porque isto, além de ser uma crise de sistema, poderá tornar-se numa crise de regime, e aí é grave. E aí torna-se grave e preocupa-me, muito honestamente. Bom, mas vamos prosseguir. Já agora, quem aí está, meta like na live e subscreva o canal, amigos. Não sei se ele quer, é Pedro Passos Coelho. Agora digo-vos uma coisa: o país talvez entrasse na ordem e isto parasse de haver uma instabilidade brutal. O que muita gente vai pensar é: o Passos vem, faz uma coligação com o Ventura, à maioria de direita, e isto estabiliza. O Almirante é eleito em janeiro e o país está na ordem. É o que muita gente vai pensar. Agora a questão é: se o Almirante é eleito, parece-me que sim. Eu não quero que ele seja eleito, atenção, por razões diferentes talvez do que aqueles que não gostam dele, mas enfim, não é o tópico da live. A questão é, o Passos volta, que é a maior incógnita. Eu já ouvi dizer que há movimentações internas fortes, partidárias, para que isso aconteça. Se vai acontecer ou não, eu não faço ideia. Agora, que eu gostava que acontecesse, eu gostava bastante. Gostava bastante. E digo-vos mais: se Pedro Passos Coelho fosse o candidato do PSD a estas eleições, eu arrisco-me a dizer que o Passos Coelho não era o PSD, era o Passos Coelho, que são coisas diferentes. O Passos Coelho ganhava a eleição com maioria absoluta. O Passos Coelho ganhava com maioria absoluta. O PSD ia por arrasto, que é uma coisa diferente, se me faço entender. E digo isto tranquilamente, porque o Passos Coelho consegue ir buscar parte da iniciativa liberal, segura a base de 30% mais ou menos do PSD e vai buscar uma parte significativa de eleitores do Chega. Pá, com sorte até o Ventura votava nele para ter maioria. Portanto, agora o problema aqui é o Passos querer, que me parece que não quer. Mas, vamos ver. Se havia altura para o Passos regressar, é agora. Portanto, se há altura para estar algo em aberto, é este preciso momento. Antes e depois, tenho dúvidas. Eu vou dizer aqui uma coisa que obviamente nenhum deles irá dizer, obviamente, seria ridículo se o fizessem, mas uma das razões principais pelas quais o PSD não se entende com o Chega e o Chega com o PSD são duas. Ahm,
a questão do ego pessoal do Luís Montenegro e do André Ventura e a questão das dinâmicas partidárias de ganho e perda eleitoral político-partidárias de cada um dos dois partidos. Ou seja, o grande receio do Chega é perder a índole diferenciadora do PSD, porque o principal rival do Chega não é o PS. O principal rival do Chega é o PSD, porque disputam o mesmo mercado de eleitor. Quando o Chega tinha 12 deputados, não. Na franja de eleitorado do Chega, com 6 ou 7%, não havia propriamente uma disputa. Quanto muito era uma substituição daquilo que era o antigo CDS, porque o CDS se tinha liberalizado demasiado em direção ao centro. Agora o Chega com 18% está a disputar determinado eleitorado que claramente é eleitorado que poderia eventualmente votar numa AD mais à direita. E o grande receio do PSD é que, ao coligar-se com o Chega, muito do seu eleitorado, ou parte desse mesmo eleitorado, vá para o Chega e sofra uma substituição ideológica como alguns partidos europeus sofreram. Obviamente que eles pensam isto, só que eles nunca vão dizer isto, porque não podem dar parte de fraco e mostrar o seu receio de perda eleitoral. Por exemplo, o PSD francês, os republicanos franceses, hoje em dia nem sequer 10% nas presidenciais nem nas legislativas têm. Portanto, nas presidenciais, salvo seja, são candidatos individuais, mas nas legislativas francesas, os republicanos nem passaram à segunda volta, nem sequer tiveram os 12,5% para chegarem à segunda volta. Portanto, isso é uma realidade que acontece no resto da Europa. Os próprios partidos tradicionais, nomeadamente em Itália, vamos ao exemplo do partido Berlusconi, neste momento há uma coligação em Itália de três partidos em que o partido do Berlusconi, a direita tradicional italiana, é minoritária. A direita, neste momento, no Reino Unido, nós estamos a assistir a uma metamorfose muito interessante. Em termos do voto popular, o Reform UK, que é o partido do Nigel Farage, o responsável pelo Brexit, neste momento tem o Chega inglês, se quiserem, vai, em termos comparativos, é aquele que tem maior percentagem de voto popular à frente dos Conservatives, do Partido Conservador. Portanto, nós estamos a assistir a uma substituição ideológica na direita europeia. Uns demoram mais, outros demoram menos. E obviamente que os ideólogos do PSD sabem disto, os ideólogos do Chega sabem disto, e portanto têm receio que, de um lado, o PSD, ao juntar-se ao Chega, que seja substituído facilmente, porque a narrativa do Chega é mais mediática, mais apelativa, tem melhor branding em determinados aspectos do que a do PSD, e o Chega tem receio ao coligar-se com o PSD, possa acontecer que haja uma determinada moderação em termos discursivos para a manutenção desse mesmo governo e que depois as pessoas já não vejam propriamente uma diferença entre votar Chega e votar PSD e, como tal, votam no maior, no caso, num PSD mais à direita do que aquele que estava com Rui Rio, por exemplo. Estas são as duas grandes razões. A primeira, a questão do ego pessoal, dos dois. O Pedro Nuno é igual, atenção. Estou só a falar do Montenegro e do Ventura porque os dois juntos têm a maioria. O Pedro Nuno, no caso, não contará para a Totobola no aspecto de uma governação à direita. Primeiro, a questão do ego. E segundo, claramente, a questão da preocupação das substituições ideológicas que vemos nas direitas europeias. Isso é indiscutível.